Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, já são quase 7h10, né? Vamos então começar. Quem não puder acompanhar aqui ao vivo, né? Depois acompanha lá pelo YouTube assíncrono, tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, então, retomando aqui nosso cronograma, né? A gente está no dia 7 de outubro. E nós vamos, então, dar sequência hoje nas aulas, avançando basicamente sobre mais 3 variáveis da planilha, tá? Método, né, recorte temporal e amostragem. Perfil amostral eu vou deixar para a próxima aula, tá? Junto com instrumentos e procedimentos de análise, para a gente poder ter mais tempo, né? Eu fiz essa adaptação em EAD, eu já havia dividido outras aulas, não vi que perfil amostral tinha ficado aqui para hoje, tá? De todo modo, a gente vai tratar ele na próxima semana, porque aqui em EAD a gente tem um ritmo bem diferente, né? E tratar desse assunto hoje realmente ficaria muito corrido, tá? Então, a gente vai avançar sobre mais 3 variáveis, né? Então, método, recorte temporal e amostra. Então, notem, né, na planilha como um todo, agora a gente falta só mais 3 variáveis, né, para a gente encerrar a planilha, e queria, né, que vocês notassem algumas datas importantes que estão se aproximando na disciplina, tá? A primeira é a atividade avaliativa, né, que vai acontecer daqui 2 semanas, né? Então lembrem-se, é um dia que não vai haver aula em sala de aula, né, assim, síncrona, assíncrona, a gente não vai ter isso, é um dia dedicado à realização da prova, tá? E a partir do dia 28 de outubro, ou seja, final desse mês, daqui 20 dias, né, vocês vão iniciar semanas de análise de artigos, né, que são uma sequência de 4 aulas, né, ou seja, um mês, onde vocês vão estar na disciplina exclusivamente dedicados a fazer análise bibliométrica dos artigos que receberam, né? E nessas semanas a gente vai ter basicamente só supervisão, né? Então a gente vai ter supervisões online, síncronas, que as pessoas reservarem pelo Moodle, né? E vamos ter também as supervisões via o fórum, né, assíncrono das questões que os alunos mandarem por lá, tá? Então se atentem, porque como eu já falei, né, falo toda a aula, não deixem para começar a análise dos artigos só nessa semana, né? Comecem desde agora, desde já, né? Por quê? Porque vocês já estão percebendo, e hoje acho que cada vez, né, cada aula vai ficar mais claro, que a análise bibliométrica é algo que não basta você entender o que são as variáveis, como encontrá-las, né? A experiência é muito importante, tem muito macete, em geral, toda regra tem exceção, tá? Então, aproveitem essas semanas antes da semana de análise, pelo menos para esquentar os motores, entrar, praticar alguns artigos, tá? Porque se vocês chegarem na semana para aí sim iniciarem a análise, vocês muito possivelmente, por exemplo, vão perder a primeira semana de supervisão, né? Porque basicamente não vão ter nada, nenhuma dúvida para perguntar, tá? Então, se atentem a essas 2 datas, né? Tanto a atividade avaliativa quanto a semana de análise, porque são tarefas e atividades importantes aqui da disciplina, tá? Bom, pessoal, então vamos dar continuidade, né? Aqui a análise das variáveis da planilha. Os nossos objetivos são basicamente os mesmos, né? Então, analisar as características metodológicas de um relato de pesquisa. E hoje a gente vai falar de método, recorte temporal e técnicas de amostragem, tá? Em relação a método, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam entender é que essa palavra método, ela é, no senso comum, um pouco ambígua, tá? Então, ela tanto pode se referir ao que, em geral, as pessoas compreendem, né? Quando a gente fala, qual é o método da sua pesquisa?
está se perguntando qual é o método por completo, né? Ou seja, todas as partes que compõem lá o método. Quando ele fala qual é o método, está se perguntando, querendo saber, né? Qual é a sua amostra, qual questionário você aplicou, como que você fez as entrevistas, como que você analisou os dados e assim por diante. Tá? Então, é uma palavra um pouco ambígua, porque no senso comum ela tem esse sentido, mas no campo de estudo do método, ou seja, no campo da metodologia, a palavra método se refere a uma característica bastante específica da pesquisa, né? Que é basicamente a característica ou a forma de coletar e analisar os dados. E é isso que a gente chama, do ponto de vista, como eu disse, específico, técnico, de método da pesquisa, né? Ou seja, dada a amostra que você definiu, dado o questionário que você definiu, né, a população, o método de análise que você definiu, como você vai operacionalizar tudo aquilo. Então, vocês vão ver que isso é basicamente o que a gente chama de método, tá? E, assim, existe uma quantidade bastante grande de métodos, tá? Mas na planilha vocês vão ter basicamente esses três, tá? Por que isso? Porque esses três aqui, eles resumem, se não 100%, 99,9% dos métodos que são empregados no campo da administração, tá? Então, existem outros tipos, outras naturezas, outras metodologias, né, possíveis, tá? Mas a gente vai trabalhar basicamente com esses três aqui, que todos os artigos que vocês encontrarem vão se encaixar neles, né? E eles são os principais que a gente usa no campo da administração, tá? Que são, né, survey, ou que a gente chama de levantamento, estudo de caso e pesquisação. Tá? Esses vão ser os três métodos básicos, vocês vão ter outras opções na planilha para variável método, tá? Mas esses vão ser os três métodos básicos de escolha que vocês vão ter lá, tá? Antes da gente entrar em cada um deles, né, a gente vai falar especificamente sobre o que é survey, o que é estudo de caso, o que é pesquisação. É muito importante vocês também compreenderem que não é o método que define a abordagem da pesquisa, né? Então, lembram o que é a abordagem que a gente viu na aula passada, né? Abordagem é falar se a pesquisa é qualitativa, quantitativa ou mista, né? Então, o que define a abordagem da pesquisa é a natureza dos dados que são coletados. Então, se eu tenho lá texto, imagem ou som, a pesquisa é qualitativa. Se eu tenho números, a pesquisa é quantitativa. É importante dizer isso porque é muito comum as pessoas falarem foi feito um estudo de caso, então é uma pesquisa qualitativa, né? Necessariamente qualitativa. Ou foi feita uma pesquisação, então é uma pesquisa qualitativa. Ou foi feito um survey, então é uma pesquisa quantitativa. E isso não procede, tá? Por mais que você possa, de repente, até ter uma predominância de abordagens em função de um determinado método, né? Então, a maioria das pesquisas são qualitativas, a maioria dos surveys são quantitativos, não é isso que define, tá? Não é o método que fala se a pesquisa é quali ou quanti. É a natureza dos dados, tá? Então, eu posso fazer uma pesquisação quali ou quantitativa, eu posso fazer um estudo de caso quali ou quantitativo, posso fazer um survey quali ou quantitativo. Tá? Então, se atentem a isso, porque isso é muito importante do ponto de vista da compreensão de vocês sobre até o que é pesquisa, como se faz pesquisa, né? E assim por diante. O que é o survey, pessoal? Esse entendimento de que survey geralmente é quantitativo, ele não é à toa, né? Ele vem lá dos estudos de atitude do Likert, lá na área da psicologia social, né? Quando, naquela época, tinha-se um entendimento de que survey era toda pesquisa que necessariamente tinha que ter duas características, tá? Ou seja, survey era uma pesquisa que necessariamente acontecia com dados quantitativos, aplicados, né, por meio de questionário, e grandes amostras. Tá? Então, o que é uma grande amostra? Para a psicologia, 1.000 pessoas, 500 pessoas, 2.000 pessoas, já é uma amostra grande. Então, tinha-se muito essa noção em função do tipo de pesquisa que se fazia na época. Mas hoje, survey, né, a gente tem um entendimento muito mais amplificado do que é um survey, tá? E o que a gente aqui no Brasil chama de levantamento, né? E assim, a definição de survey ela é tão ampla, ou ela é tão imprecisa, né, que é muito mais fácil, depois vocês vão ver, né, vai ser muito mais fácil vocês entenderem o que é o survey, na verdade, compreendendo o que é um estudo de caso ou uma pesquisação do que se apegando à definição do que é um survey em si. Né? Por quê? Porque o que a gente tem como definições possíveis, né? Como também não são as únicas, mas
é o que a gente tem, vamos dizer, um pouco de consenso, é que survey é basicamente todo e qualquer tipo de levantamento de informação. Seja uma informação, uma percepção das pessoas, sejam dados secundários e assim por diante. Então vejam como é uma definição bastante larga, né? E no limite imprecisa, porque qual pesquisa empírica que não é um levantamento de informação, né? E aí a gente fica achando que então toda pesquisa é um survey. Tá? Mas por isso que eu falei para vocês, vai ficar muito mais claro quando a gente for falar de estudo de caso e pesquisação, porque vocês vão ver que estudo de caso também é um levantamento de informação, porém com uma característica específica, né? Pesquisação também é um levantamento de informação, porém com uma outra característica específica, tá? Então, assim, a definição de survey é basicamente hoje que a gente tem, né? E aqui na administração a gente pode encontrar também definições de survey como sendo levantamento, é um levantamento de opinião, de percepção, de dados primários, dados secundários, tá? Do ponto de vista prático da bibliometria, como que vocês vão marcar se a pesquisa é um survey ou não? E aí é por isso que eu falei, vocês vão fazer, na verdade, uma análise por exclusão, né? Porque quando for estudo de caso, pesquisação ou pesquisa bibliográfica, sempre vai ser dito. No caso do survey, não. Em geral, no survey não se diz, é uma coisa como se já se assumisse, né, que é um survey, e aquilo não precisa ser dito. Então, apesar da definição ser bastante ampla, né, e imprecisa, vocês vão conseguir ter uma clareza sobre se aquela pesquisa é um survey ou não, vendo se ela é um estudo de caso ou uma pesquisação, na verdade. Tá? Então, basicamente, vai ser isso que vocês vão usar em termos de macete da bibliometria. O que é um estudo de caso, pessoal? Então, o estudo de caso, como eu falei, ele é, assim como o survey, um levantamento de dados, porém, qual que é a especificidade que distingue ele de um survey? A especificidade do estudo de caso para um survey é justamente o caso. Por quê? Porque se faz um levantamento de dados assim como o survey, porém, no estudo de caso, o interesse é exclusivo no caso. Então, vejam, é muito comum vocês verem, né, lá artigos que usam estudo de caso, sempre já vinha assim, percepção de justiça organizacional, 2 pontos, um caso no Supremo Tribunal Federal. Então, o que o autor está dizendo ali? Que ele vai analisar a justiça organizacional à luz do caso do Supremo, entendem? Então, isso diferencia o estudo de caso do survey. O estudo de caso faz uma coleta de dados como o survey, porém, ele subordina, quando você vai relatar e utilizar estudo de caso, você precisa subordinar todos os seus dados, os seus objetivos, as suas hipóteses, todo o seu método, a sua discussão, especificamente ao caso. Quando no survey isso não é necessário. Então, por isso que o survey é um levantamento muito mais genérico. Então, assim, se a mesma pesquisa, ao invés de feito estudo de caso, fosse feito um survey, o título dela seria mais ou menos assim: percepção de justiça organizacional, 2 pontos, coleta de dados em uma organização de justiça do Brasil. Então, é uma pesquisa que não tem interesse no campo, no caso, entende? Por isso que a gente fala que o survey tem muito mais um interesse no fenômeno em si do que no caso. Então, o survey está interessado na justiça, na percepção de justiça organizacional. Não interessa, é no Supremo Tribunal Federal, ele não vai discutir isso, ele só vai discutir lá a percepção de justiça. Essa mesma pesquisa, esses mesmos dados escritos em formato de estudo de caso, é o contrário no que diz respeito a isso. Ela tem total interesse em explorar o caso. Então, vai se pegar os dados e vai falar, olha, essa percepção de justiça aqui se dá em função da fundação do Supremo Tribunal Federal, que foi assim, ou também se dá em função do regimento interno da casa. Percebe? Então, por isso que a gente fala que é uma subordinação da pesquisa ao caso. No estudo de caso, você vai explicar, fazer todas as suas explicações, suas inferências, seus objetivos em função do caso, né, que você quer estudar. O Supremo, a Fiat, a Vivo, as indústrias de vinho, o Distrito Federal, qualquer recorte de caso que você fizer, no estudo de caso você precisa subordinar a sua pesquisa ao caso. No survey você faz a mesma coleta, às vezes com o mesmo método, o mesmo instrumento, né, vamos usar a palavra instrumento, mesma análise, mas na hora de relatar você não vai se especificar e se apegar no caso. Então, dane-se se foi, né?
Não faz diferença se foi no Supremo, se foi na UNB, se foi no Distrito Federal e assim por diante. O server vai apenas descrever os resultados relativos àquele fenômeno e não o local que ele está interessado. Tá? Então, por isso que a gente consegue diferenciar e perceber muito mais o que é um server olhando o que é um estudo de caso e uma pesquisação. Né? Porque a diferença entre essas coisas vai estar basicamente, né, em como você aborda os dados que você coleta. Você subordina ao caso, você explica o caso a partir dos dados, e o outro você subordina a pesquisa ao fenômeno. Você explica os fenômenos a partir dos dados, independentemente do caso onde ele foi coletado. O que é uma pesquisa, assim, em relação ao estudo de caso? Do ponto de vista da bibliometria, pessoal, o que vocês podem ficar tranquilos? Estudos de caso sempre vão ser identificados. Tá? Sempre vão ser identificados. Então, sempre vai aparecer lá. Foi feito um estudo de caso, foi feito um estudo de casos múltiplos, um estudo de caso em qualquer lugar. Então, sempre vai ser dito. Tá? Isso é tão específico que vocês podem até usar o macete de localizar a palavra estudo de caso, né, dentro do artigo. Tá? Pode digitar lá um Ctrl F e digitar estudo de caso para ver se aparece. Né, porque sempre vai ser dito. Nesse caso, só se atentem, porque às vezes você pode encontrar a palavra estudo de caso no artigo, tá? Só que essa palavra vai ser o autor falando do estudo de outra pessoa. Então, não é ele falando sobre o estudo dele. Então, ele pode falar, Ferreira, em seu estudo de caso, conduzido e tal. Então, você encontrou a palavra ali, mas não é sobre o estudo que você está analisando. Tá? Então, só se atentem, mas o macete é bastante importante, porque realmente o estudo de caso sempre vai aparecer. Tá? O que é a pesquisação, né? Que é o terceiro método que vocês têm. Pesquisação, pessoal, é um método que a administração importou lá da antropologia. Né? Então, a antropologia que faz o estudo, né, do ser humano, das suas convivências, das suas relações, tem um método que se chama etnografia, né? Que é um método de estudo de etnias. Né? E que é um método que acontece o quê? Que é o estudo da etnografia? Né? Um exemplo dos mais famosos, o estudo de aldeias, né? Indígenas, por exemplo. Né? Muito o que se faz lá é o estudo etnográfico, ou seja, o estudo daquela etnia. Né? E é um tipo de método de pesquisa na qual o pesquisador se envolve com os pesquisados. Tá? Mas não é assim, um tipo de envolvimento superficial, não. Tá? Quando eu falo ele se envolve nos níveis mais profundos que sejam necessários para você conseguir conduzir a pesquisa. Então, por exemplo, né, no estudo de aldeias indígenas, os pesquisadores vão lá, eles praticamente se tornam índios. Né? Eles se vestem como eles, aprendem o dialeto, moram, dormem, se mudam para lá. Muitos, inclusive, passam a se relacionar ou com índios ou com índias, né? Têm filhos, inclusive, constituem família, né, enquanto fazem a pesquisa. Né? Então, é um tipo, por isso que a gente chama de pesquisação. Né? Esse método a administração importou, né, nós importamos para cá com esse nome, com o nome de pesquisação, para designar o quê? Um tipo de pesquisa onde o pesquisador vai fazer exatamente o que se faz na etnografia. Né? Ele vai se envolver com quem ele deseja pesquisar. No campo da gestão, eu sempre cito o exemplo da Cracolândia, né? Que é uma região lá, né, vocês devem conhecer, já ter ouvido falar, né, onde há muito uso de drogas, uma miséria humana total, né, e é algo que já existe há décadas em São Paulo. Entra governo, sai governo, né, tenta resolver aquilo, mas não consegue. E eu me lembro, isso já faz alguns anos já, né, de ter visto na imprensa, um governo que estava com a ideia de tentar resolver o problema da Cracolândia a partir de uma pesquisa-ação, de uma pesquisa participante, de uma pesquisa etnográfica. Né? Então lá os pesquisadores públicos foram para a Cracolândia, né, e passaram a conviver com e como as pessoas de lá viviam. Né? Então se vestindo como, dormindo lá, comendo as coisas, inclusive alguns se drogando, fazendo uso de drogas, né, sob a tutela do Estado, com conhecimento do Estado, como forma de conseguir compreender qual que é a dinâmica interna que acontece ali e quais são as necessidades daquela comunidade sob um outro ponto de vista. Né? Não do ponto de vista do pesquisador, mas do próprio ponto de vista da pessoa que está sendo pesquisada. Então, isso é uma pesquisação. Né? É aquele tipo de método onde o pesquisador, né, ele vai a campo e ele, ao mesmo tempo em que ele coleta os dados, ele faz o levantamento de dados e a pesquisa,
ele também, como um dos artifícios para conseguir fazer isso com sucesso, ele se mistura, né, ali com as pessoas que estão sendo pesquisadas como modo de obtenção de dados, né? O Matheus levantou a mão, né? Pode falar, Matheus. Só uma dúvida, esse tipo de pesquisa, às vezes, nesse exemplo, não seria muito prejudicial para o pesquisador mudar algumas ideias dele, ou quebra de princípios, ou não sei. Não seria de um certo ponto de vista nessa situação ruim para a pessoa? Assim, não entendi o que você falou, né, com dar ideia, mas assim, imagino que seja assim, influenciar os resultados, né, ou influenciar. Então, esse é um cuidado que é importante ele ter, né? É importante ele ter, porque veja, quando aí a ideia da etnografia é um pouco o contrário, seria pior, porque imagine, vou usar um exemplo mais extremo, tá, para ficar mais claro. Imagine você chegando lá numa aldeia indígena, um alemão, um cara lá da Alemanha, né, branco, de olhos verdes, né, de terno e gravata. Né? Para o objeto que ele precisa pesquisar, isso também não seria ruim? As pessoas não sentiriam, né? Certo. Você quer falar? Não, só entendi a ideia agora que você deu outro exemplo na mesma área. Entende? Então é um pouco o contrário, a ideia, entende? Então é justamente por ser um objeto que você não consegue apreender de modo fácil, né? Porque, veja, para você entender a cultura de uma aldeia indígena, ou para você entender o problema de um lugar como a Cracolândia, não é só chegar lá, aplicar um questionário e fazer uma entrevista. Né? Você não consegue entender a cultura de um povo em uma entrevista, né? Ou você não consegue entender a mazela, aquela tragédia humana que é aquele lugar, em um questionário. Entende? Então, para objetos onde fica muito difícil você conseguir ter acesso à informação que você tem por meios tradicionais de pesquisa, a pesquisação é essa opção onde, vamos dizer assim, você emerge, né? Você tem um processo de imersão dentro de um contexto, para a partir dessa imersão conseguir ter acesso aos dados. Mas, claro, o que você pergunta é muito importante, né? Ao mesmo tempo em que você faz isso, você não pode influenciar as respostas, tá? E, assim, o fato dele estar misturado ali por si só não é uma influência, entende? Eu tô ali, né? Eu tô ali na Cracolândia, me portando como as pessoas, eu não estou influenciando. O que eu estaria influenciando? É o cara responder uma coisa e eu falar, não, responde outra. Aí sim, aí eu estou mexendo no dado que eu estou recebendo. Mas se eu estou ali durante a minha pesquisa participante, misturado, né, vamos dizer assim, camuflado, agindo como as pessoas, ninguém está, vamos dizer, percebendo que eu estou fazendo a pesquisa e eu estou coletando os dados naturalmente, isso não é uma influência, vamos dizer assim, negativa, tá? Desse ponto de vista. Ponto, o cara está ali alterando os dados que ele está coletando. Isso não vai acontecer, tá? No caso de objetos que exigem a etnografia ou a pesquisa participante, é justamente o contrário. Você faz isso porque, de outro modo, se você chegasse ali do jeito que você jamais teria acesso àquela sociedade como você está tendo, né? Vamos dizer, usando esse disfarce, tá? Certinho, obrigado. Bom, então isso é uma pesquisação, né? A gente vai encontrar algumas coisas assim na administração. Aqui é igual estudo de caso, né? Sempre vai ser dito, tá, pessoal? Então vocês sempre vão encontrar lá pesquisa participante, né? Pesquisa ação. Hoje, inclusive na administração, tem uma coisa muito interessante que é um negócio que se chama netnografia, né? Que vem de net, de internet. Netnografia, que é o quê? É a etnografia em ambientes virtuais. Então, imaginem vocês que vocês têm uma loja de shampoo, né? Não seria ótimo estar em um grupo do Facebook só com pessoas que compram esse tipo de produto? Só que você não estaria ali como um vendedor, você estaria ali como um usuário, né? E aí você estaria ali interagindo com as pessoas, podendo trocar mensagens privadas, podendo atuar no fórum como se fosse um usuário, né? E só coletando ali as informações. Então, esse também é um tipo de etnografia bastante nova que tem, que é a netnografia, né? Que é aquela etnografia que você faz em ambientes virtuais, em redes sociais, na internet e tal. Então, é bem interessante, tá? Então, sempre vai ser dito, vocês sempre vão encontrar, no caso da pesquisação, tá? Essa informação. Onde que vocês vão encontrar sempre essa informação? No resumo, né? Então, o que vocês já estão percebendo, sempre o resumo, ele aparece em todos os slides, o resumo, se for bem escrito,
não precisa ir além dele, né? E se não está claro no resumo, vocês vão encontrar essa informação no método, tá? Vamos olhar aqui alguns exemplos, né, para a gente poder fazer os nossos exercícios, né, de classificação aqui, tá? Então, deem uma olhada nesse artigo e digam para mim qual é o método utilizado, né? Já estava até marcado ali, não sei se vocês conseguirão ver, mas digam para mim qual que é o método utilizado nessa pesquisa. É um estudo de caso, é uma pesquisação ou é um survey? Estudo de caso, professor. Porque está escrito ali, né? É, isso aí. Então, vejam aqui, né? Então, estudo de caso. Então, esse é o exercício, né? Então, o exercício é isso mesmo. Então, como eu já falei para vocês aula a aula vão ganhando, né, essa consciência de como que é a bibliometria, como eu já falei, é essa leitura dirigida, né? Então, vi aqui, tal, tá escrito estudo de caso, beleza, marca, vai para a próxima, tá? No caso de estudo de caso, sempre vai ser dito, viu que está escrito, né, vai lá e marquem, tá? E como eu falei, marquem sempre o que está escrito no texto. Ah, mas eu vi que está estudo de caso aqui, mas aí eu, por curiosidade, fui ler o restante do artigo e eu fiquei achando que é um survey, tá? Mesmo que o aluno esteja certo, pessoal, eu não posso considerar essa resposta correta. Por quê? Porque eu preciso ter um gabarito de correção, tá? Então, por mais que o autor tenha tido a incompetência, né, de classificar o artigo errado, que eu acho que classificação errada a minoria vai ser, né? Classificação discutível vai ser o que vai acontecer na maioria dos casos. Mas se o cara escreveu aqui, né, marquem, é isso que eu vou usar como critério de correção, porque, como eu disse, eu preciso ter um gabarito, né, para poder avaliar todos os alunos da mesma forma, né? Eu não posso abrir, né, uma exceção para um cara avaliar diferente, daí ele erra, aí o outro não avalia, certo? Enfim, tá? Só para lembrar vocês que viu escrito a informação que vocês precisam, está no artigo, marque e passe para a próxima, tá? E esse aqui, pessoal, deem uma lida aqui nesse resumo e digam para mim qual é o método de pesquisa, né? É um survey, é um estudo de caso ou é uma pesquisação? Professor, eu não estou conseguindo ver as primeiras linhas aí do artigo. Não, boa, mas aqui, eu sei, mas aqui, esse trecho que tá, já tem o que vocês precisam, tá? É um server, né, que tá no final do texto, tá informando o server, método de coleta. Isso, a Ana Luísa falou também no chat, né? O Roberto questionou outra coisa e aqui está escrito, né, que é um survey, tá? Esse aqui é um caso um pouco mais de exceção, tá? Porque ele disse que foi um survey, né? O normal seria assim, não estar nada dito, né? E aí vocês lendo, né, e indo lá no método e tal, iam ver que era um survey, tá? Esse cara aqui foi generoso, né? Possivelmente foi alguém que teve cursou alguma disciplina de método na graduação, ou no mestrado, ou no doutorado, e fez, né, não fez mais que a obrigação de poder fazer a classificação metodológica do artigo dele, tá? Mas, né, tá ali que é um survey. Vamos olhar esse outro aqui. Rapidinho. Sim. O ideal, então, era toda vez estar informado o método, né? Só que nem sempre é assim. Só no caso do estudo de caso que sempre está, né? É isso? Isso, exato. O ideal é sempre quando qualquer tipo de redação de natureza científica, tá? Um artigo, uma tese, uma dissertação, uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, qualquer coisa de natureza científica e acadêmica, você sempre deve apresentar a classificação metodológica do seu estudo completa, tá? Sempre. Mesmo que o mais comum não seja ter survey, o ideal seria ter, tá? O que eu estou passando aqui para vocês é a realidade que a gente vive, que é, em geral, vocês, quando não tiver nada, vocês vão ver que 99% das vezes vai ser survey, tá? E estudo de caso e pesquisação ainda mais, né? Por que esses são os casos que tem que estar registrado? Porque quando é um estudo de caso, você precisa descrever o caso, entendeu?
Então, para descrever o caso, você precisa falar que é um estudo de caso. É igual quando eu falei na aula passada de experimento. Quando faz um experimento, é obrigatório que você tenha no texto que é um experimento, que você vai precisar descrever o experimento. Mesma coisa com pesquisação, mesma coisa com estudo de caso. E esses dois métodos, eles vão aparecer 100% das vezes, porque o autor é sempre obrigado a descrever os critérios de pesquisação, como que ele fez, como que ele se envolveu, né? O estudo de caso é a mesma coisa, por que que você escolheu o caso, que caso é esse, detalhamento do caso e assim por diante. Tá? E esse aqui, pessoal? No caso, esse aí, pesquisa... Não. Pesquisação e etnografia. Né? Lembre-se que para nós na administração é pesquisação, tá? Mas é um sinônimo de etnografia. Né? Por quê? Porque ele diz aqui. Então, pesquisação, né? Até é redundante falar que é uma pesquisação participativa, porque pesquisação é naturalmente participativo, né? Mas é isso. Então, estão vendo? Em geral, isso vai estar identificado. A única exceção que vocês precisam se atentar aqui é o survey, né? Que vai estar, não vai, não tem nem como dar para vocês uma taxa do que, né, do que eu vejo, porque é algo realmente sem regra. De resto, estudo de caso e pesquisação sempre vai estar escrito. Tá? Bom, vamos passar então para recorte temporal, né? E essa aqui já é uma variável mais tranquila de poder entender, né? E também ela é de fácil observação no texto, né? Quando se fala de recorte temporal, pessoal, o que está se falando, né? O que está se querendo saber é basicamente quantas vezes os seus dados foram coletados ao longo do tempo. Só que notem, quando eu falo quantas vezes os seus dados foram coletados ao longo do tempo, são dados que têm que ser coletados ao longo do tempo com duas características obrigatórias. Tá? Quantas vezes os seus dados foram coletados ao longo do tempo com as mesmas pessoas ou empresas, as mesmas unidades, tá? Vamos chamar de unidade, porque essa unidade pode ser pessoa, pode ser empresa, pode ser país, pode ser região, pode ser cidade, tá? Então, dados coletados ao longo do tempo com a mesma unidade e com a mesma medida. Esse é o principal critério para se avaliar recorte temporal. Vejam aqui para vocês entenderem, vamos começar entendendo o que são dados longitudinais, né? Dados longitudinais são dados coletados sobre o mesmo objeto com a mesma medida. Então, eu estava até dando aula aqui para a turma da manhã, né? E abri aqui um gráfico de inflação, né? Então, vejam isso aqui. O que é isso aqui? É uma série histórica da inflação nos últimos 20 anos, certo? Então, gente, gráfico, né, bem simples aqui, cada ponto é um ano, né? E aqui possivelmente a média de inflação daquele ano, alguma coisa assim, né? De 96 a 2016. Então, veja, qual que é a característica principal dessa série histórica? Por que ela pode existir, pessoal? Ela só pode existir dessa forma aqui porque eu tenho a mesma medida. O que é a mesma medida? Aqui no caso é o IPCA, tá? Que é uma medida de inflação. A gente tem vários índices de inflação, IPC6, IPCA, cada um mede um tipo de produto, tá? Esse aqui é o mais comum. Então, a gente tem o IPCA, que é a mesma medida, medindo a mesma coisa que é a inflação, ao longo de 10 anos. Só por isso essa série histórica pode existir. Porque, vejam, imaginem que esse ponto aqui de 1996 fosse o IPCA, né, de 1996, então 9,56. E aqui em 1997, ao invés de usar o IPCA, eu usei o IPC6, que é uma medida de inflação, porém é uma outra medida diferente do IPCA. Né? Eu poderia colocar esses dois pontos do mesmo gráfico? Né? Eu poderia colocar o ponto do IPCA 96 e o ponto do IPC 97 no mesmo gráfico e ligar uma reta entre eles? Creio que não. Não, por quê? Porque eu estou medindo até a mesma coisa, que é a inflação, porém com medidas diferentes, entenderam? Então, por isso que longitudinal é toda pesquisa que trabalha com série histórica, tá? E o que é uma série histórica? É uma mesma medida de uma mesma coisa, usando uma mesma medida ao longo de vários anos, ou dias, enfim, você pode ter qualquer unidade de tempo.
Tá? Isso é uma série histórica. Uma mesma medida de uma mesma coisa ao longo do tempo. Se você muda a medida, você já não tem uma série. Porque aquela medida não vai poder ser colocada com outras medidas diferentes em um gráfico. Se você mantém a medida, mas muda o objeto que está sendo medido, você também não pode colocar numa série longitudinal. Porque vai ser a mesma medida, mas um vai estar falando sobre inflação, o outro vai estar falando sobre desemprego, por exemplo. Entende? Então, isso é uma série longitudinal. Isso é um recorte temporal longitudinal. São pesquisas que trabalham com séries históricas, né? De um mesmo fenômeno medido com uma mesma medida ao longo dos vários unidades de tempo, anos, semanas, horas, segundos, o que quer que seja. Tá? E o que é a transversal? É o contrário disso. É quando você faz só uma medida de uma medida. Você só pode ser de várias unidades, mas você só faz uma medida. Então, pode ser de várias coisas. Então, por exemplo, eu faço uma medida de desemprego, né, para todas as indústrias automobilísticas em 99. Então, eu só tenho aqueles dados de 99, 1999. Né? Então, o que é isso? É uma medida transversal, que a gente chama de recorte transversal. Eu só tenho uma medida do tempo naqueles meus dados. Eu não tenho como que aquilo se comportou para frente, como que aquilo se comportou para trás e assim por diante. Eu tenho um recorte transversal. Tá? Se atentem, pessoal, porque é muito comum pegadinhas do tipo. Você vai lá, né, tá lendo uma pesquisa em gestão de pessoas, aí o camarada vai lá e fala assim: foram feitas 90 entrevistas entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. As pessoas, na hora, já pensam, longitudinal, né? 90 entrevistas no intervalo de um ano, então o cara tem uma série. Mas veja, pessoal, não, ele não está falando isso. Ele quis dizer que ele levou 12 meses para fazer uma entrevista com cada uma das 90 pessoas, entendeu? Então, ainda que a coleta de dados dele tenha durado um ano, ele levou esse um ano para fazer só uma entrevista com cada uma das 90 pessoas. Então, lá do Joãozinho, ele vai ter entrevista de janeiro de 2019, da Mariazinha ele vai ter entrevista de fevereiro de 2019 e pronto, transversal. Entende? Ele só tem uma medida no tempo de cada uma daquelas pessoas. Então, para que fosse longitudinal, o que ele teria que fazer? Ele teria que fazer uma entrevista por mês com cada uma das 90 pessoas. Aí ele teria a mesma medida das mesmas pessoas ao longo de uma série de tempo. Né? Se desse um ano ele só fez uma entrevista com cada uma das 90 pessoas, é um recorte transversal. Ele vai ter só uma fotografia daquele dia da entrevista de cada uma das 90 pessoas. Tá? Então, se atentem, porque, como eu falei, a palavra-chave para vocês compreenderem é série histórica. O estudo que apresenta uma série histórica, ele vai apresentar lá um gráfico com os dados, ele vai falar para vocês qual é a série histórica, então ele vai falar de 96 a 2006, de 2000 a 2020, ele vai apresentar critérios de recorte temporal para fazer o estudo longitudinal. Né? O transversal não vai te apresentar nada disso, nem vai ser dito. Essa sim é uma informação que vocês quase nunca vão encontrar nos artigos. Né? Esse estudo é transversal, porque a grande maioria dos artigos são transversais. Vocês vão ver, não sei se tem algum grupo de finanças aqui, 80% das pesquisas em finanças são longitudinais. Né? Que é o quê? Né? Estudo de inflação, estudo de preço, de mercado, estudo de arquitetura e engenharia financeira ao longo do tempo. Né? Em todas as outras áreas, pessoal, todas, com exceção da finanças, em todas as outras áreas é o contrário. 70%, 80% dos estudos, às vezes até mais, vão ser transversais. Tá? Então a gente vê que esse método depende muito da área, depende do objeto, né? E assim por diante. Tá? Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. Né? O que vocês têm que se atentar? Sempre olhar no resumo, no método e também se atentar para esses macetes. Né? Quando for longitudinal, pessoal, sempre vai ser dito, sempre. Porque se o cara está trabalhando com uma série histórica, como eu falei, ele precisa esmiuçar essa série histórica. Por que olhou essa série histórica? Qual é a série histórica? Onde que ela está? De onde que ele tirou esses dados? Então, quando for longitudinal, sempre vai ou falar é longitudinal, ou ele vai mostrar na cara esses critérios, né? 96 a 2006, ele vai mostrar os critérios de tempo de recorte.
Tá? Se nada for dito, em geral, é porque a pesquisa é transversal. Né? Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos para vocês fazerem a classificação. Tá? Deem uma olhada aqui nesse artigo, né, e digam para mim se ele é uma pesquisa longitudinal ou transversal. E a partir daqui vocês vão ter um insight bastante considerável aqui no que diz respeito a essa variável. Essa pesquisa tem um recorte longitudinal ou transversal, pessoal? Tem uma série histórica de acompanhamento ou são dados ali restritos, né, a um período específico do tempo? É transversal. Transversal essa aí. Por que é transversal? Não tem nenhuma informação prévia de datas. Assim, só fala o número de entrevistas, participantes e o total de sujeitos, mas não fala se teve um período entre isso. Se abordou em mesma entrevista. Agora vejam o salto de compreensão que vocês vão dar em relação a isso. Para além disso, que já foi dito, né, pelo Matheus, vejam aqui, pessoal, isso aqui é uma pesquisa longitudinal, né? Esse tipo de dado aqui, que está aqui nos gráficos, é um dado qualitativo ou quantitativo? Esses dados que estão aqui no gráfico, é texto, imagem ou som ou é número? Quantitativo. Ele é quantitativo. Então, o que a gente percebe, pessoal? Se estudos longitudinais são aqueles estudos que adotam séries temporais, e séries temporais só podem ser constituídas com dados quantitativos, né? Porque eu não posso botar texto aqui, ou imagem ou som. A gente conclui que toda pesquisa que é qualitativa, né? Deixa eu achar aqui. 12 entrevistas. Segunda linha. Toda pesquisa que é qualitativa é naturalmente transversal. Entendem? Por quê? Porque se eu sou qualitativo, eu coletei texto, imagem ou som. Se eu tenho texto, imagem ou som, como que eu vou fazer uma série histórica? Percebem? Então, por isso que eu falei que isso aqui é um salto muito considerável de compreensão. Da Mariana. Alguém quer falar alguma coisa? Então, por que isso aqui é um salto muito grande de compreensão? Porque, vejam, só a partir dessa palavra, vocês conseguem acertar, com certeza, 4 variáveis da planilha. Uma que ela é empírica, que é a natureza. Outra que ela é descritiva. Então, lembram-se, toda pesquisa qualitativa é descritiva. Ela não consegue apresentar correlações. Então, eu consigo acertar delineamento. Eu consigo acertar a abordagem, porque ela é quali. E eu também consigo acertar o recorte temporal, que é transversal. Entenderam? Então, estão vendo como, com a experiência e com os macetes, a gente vai adquirindo muita eficiência para poder fazer análise bibliométrica. Porque, às vezes, a partir de uma única palavra, você consegue deduzir 4, 5, 6, às vezes até mais variáveis com um grau de acerto muito grande, perto de 100%. Certo? Então, essa compreensão que vocês têm que ter, né? Se eu preciso de uma série histórica para ter dados longitudinais, eu também, então, preciso de dados quantitativos. Se a pesquisa é qualitativa, eu já posso deduzir com certeza de que ela tem um recorte transversal. Tá? Então, se atentem a isso, seria assim, um grande insight em relação a essa categoria. Tá? Então, toda pesquisa que é qualitativa, ela é necessariamente empírica, descritiva e transversal. Tá? Sempre. Anotem isso como uma regra, porque vai ajudar muito vocês a acertarem, tá? A não ser que vocês errem que ela é qualitativa. Então, se errar que ela é qualitativa, né, aí todas as outras deduções também ficam prejudicadas. Mas se a pesquisa realmente for quali, ela sempre vai ser empírica, descritiva e de recorte transversal, tá?
e, óbvio, abordagem qualitativa, né? Então, são 4 variáveis de 9. Vocês acertam mais da metade da planilha só com essa palavra. Tá? Esse aqui é que a gente estava. E esse aqui, pessoal, esse exemplo aqui. Esse texto é uma pesquisa de recorte temporal transversal ou longitudinal? É longitudinal, ele levanta dados aí de janeiro de 95 a dezembro de 2007. Exato, exato. E a gente também consegue ver, né, a Gabriele falou aqui longitudinal, a gente também consegue ver que são dados de qual natureza, pessoal, lendo isso aqui? Quantitativos. São quantitativos. É que eu ia perguntar, é qualitativo ou quantitativo? Quantitativo. Então, veja, a gente já sabe que são variáveis, ele fala, né, variáveis e tal, então variáveis sempre quant. E é como eu falei para vocês, estão vendo? Quando for longitudinal, ele vai ter que informar os critérios do longitudinal. Então, a gente vai ver coisas desse tipo aqui, né? O recorte vai falar em dado quantitativo, né? Ele vai mostrar o tempo, os critérios e assim por diante, entenderam? Então, como eu disse, bibliometricamente é tranquilo de vocês entenderem. O negócio é apreender os macetes, né? As diferenças, as especificidades, as particularidades de cada caso, para vocês conseguirem navegar, né? Nessa definição. Mas é relativamente simples de conseguir observar, né? Longitudinal é sinônimo de série histórica. Tem que mostrar a série histórica, os dados, tem que ser quant, né? O quant pode ser transversal? Pode. Posso ter quant transversal também. Eu posso usar números. Isso, por exemplo, faz muito em gestão de pessoas, né? A avaliação da percepção do clima organizacional é uma escala de 0 a 10, que as pessoas respondem, o cara vai lá e tira uma média, né? E é transversal, porque ele fez a coleta só em janeiro desse ano. E acabou, né? Então, os dados quantitativos podem ser tanto transversais quanto longitudinais. Só os dados qualitativos que sempre vão ser transversais, porque eles não são, né, eles não permitem a construção de séries históricas. Tá? E é isso em relação a recorte. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Posso avançar? Né? Acho que posso avançar, não tem ninguém com a mão levantada. Né? Deixa eu só botar aqui na bateria meu tablet, já está com 9%. Vamos falar então de técnicas de amostragem, né? Pessoal, amostrar, né, toda pesquisa empírica tem uma amostra. Então, se você vai coletar dados, né, você vai coletar dados de alguma unidade. Tá? É muito comum as pessoas confundirem a palavra amostra como sinônimo de pessoas, né, achando que você só pode ter amostra de pessoas. Né? Mas não, tá? A minha amostra pode ser basicamente qualquer coisa que exista nesse mundo do qual eu posso extrair qualquer tipo de dados. Tá? Então, isso é uma amostra, do jeito mais plural que eu posso pensar. Né? Então, pode ser pessoas, pode ser país, pode ser um prédio, pode ser um condomínio, pode ser uma cidade, pode ser uma região, né? Pode ser planeta, né? Pode ser uma camiseta, um tipo de camiseta, pode ser animal, qualquer tipo de unidade da qual você possa extrair alguma informação pode ser amostrada. Tá? Ou seja, pode ser escolhida para ser uma unidade de extração de informação. Tá? E quando a gente fala de técnica de amostragem, a gente está falando basicamente de duas coisas. Tá? Primeiro, qual é a sua técnica que você escolheu para... Qual é a técnica que você usou para escolher a sua amostra? E depois, qual é a representatividade da sua amostra para o seu universo? É isso que é técnica de amostragem. Tá? Então, nesse âmbito, a gente tem nessas duas noções, o universo é aquela quantidade total de unidades de informação, né, que você poderia ter interesse. E a amostra é aquela parte daquele universo que você, de fato, vai coletar os dados. Tá? Então, isso é amostra, né, e isso, amostra e população, ou amostra e universo. Tá? Então, a gente pode ter técnicas de amostragem censitária, né, que é basicamente, muita gente já ouviu, né, a questão do censo,
que é basicamente quando você vai lá e consulta todos os indivíduos daquela população que você tem interesse, né? Então vejam, aqui já tem uma questão importante. Qual é a população de interesse? Cada estudo vai ter um, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um estudo que tem por objetivo, portanto, interesse, né, avaliar a percepção de satisfação dos alunos de TCA 2, turma B. Então, qual que é o meu universo total de pessoas? Todos os alunos de TCA 2, turma B, da UNB, né? Então, esse é o meu universo restrito, 20, 30 pessoas, né? Ou não, eu posso ter um universo de interesse de 200 milhões de pessoas, que é, por exemplo, o tamanho do Brasil, né? Então, essa definição do que é universo e população depende do objetivo do estudo, tá? O fato é que censo, né, censo é quando você consulta, tá? O pessoal fala, tecnicamente, quando você consulta a totalidade da população, tá, pessoal? Então, assim, 100% da população. Eu não concordo muito com isso, eu tenho uma opinião um pouco diferente, por quê? Porque eu acho que uma pesquisa que consulta 90% da população é também um censo, por quê? Porque aqueles 10% que ficaram de fora não vão ser capazes de alterar o resultado dos 90%, significativamente, né? Então, claro, não vai ser o mesmo número, vai dar ali uma diferença que a gente vai assumir o quê? Que é uma diferença marginal, é um erro aceitável. Tá? Então, assim, poxa, eu coletei 90% da minha amostra. É um censo, tá? Não tem como você... Porque o que é a ideia do censo? Você representa todo mundo, isso que é o censo. É isso que se deseja almejar, é isso que se deseja alcançar com o censo. E aí você vai falar que 90% da população não representa ela? Entende? Então, o que de fato é o censo? É a consulta à totalidade da população. Tá? Eu só tenho essa flexibilização na compreensão de que eu acho que estudos com 90%, até um pouco menos, 85%, estatisticamente você não vai ter nenhuma alteração de dados. Tá? O que então é a amostragem probabilística? É uma amostra, pessoal, como eu falei, né, a questão de interesse de representar a população a partir de uma amostra. A amostra probabilística é aquela que eu também tenho o interesse, assim como no censo, de representar toda a minha população, ou seja, de conhecer a opinião dela, porém eu não tenho capacidade de consultar todas as unidades da minha população, né? Então, peguem aí, né, o exemplo do censo do IBGE. Né? Vocês acham que o censo do IBGE, mesmo o maior, que é feito de 10 em 10 anos, né, é um censo que é feito com quase 200 milhões de brasileiros, né, inclusive os que nasceram naquele dia lá que a pesquisa estava sendo feita, a pessoa vai lá na maternidade, né, e pega lá um feto e faz uma pesquisa com ele, né, porque, afinal de contas, tem que ser com os 200 milhões. Não, ele não faz isso, né? Só que o censo do IBGE tem o interesse de representar o Brasil. Então, como que ele responde essa questão? Né? Eu não tenho capacidade de consultar os 200 milhões, mas eu quero ter uma pesquisa que represente esses 200 milhões. A gente faz uma amostra que a gente chama de probabilística, tá? Que é uma amostra com uso de estatística, né? Que eu vou entrar com alguns dados de informação e esse teste vai falar para mim qual que é o número dessa população que eu posso consultar para conseguir representar ela. Então, vocês já viram, né, o Jornal Nacional, muitas mídias têm usado agora em época de eleição, hoje eles estão bem mais, divulgando bem mais dados, né? Quando você vê lá, né, no jornal, a pessoa falando, fulano está liderando, né, essa pesquisa tem uma margem de confiabilidade de 97%, com 2 pontos de erro para mais ou para menos. O que é isso? Esses são os critérios que o estatístico da pesquisa utilizou para fazer a amostragem, né? Então ele falou assim, olha, eu tenho 200 milhões, só que eu não consigo consultar. Então eu quero que você me dê um número desses 200 milhões de pessoas que eu posso consultar com 97% de confiabilidade de que eles vão representar os 200 milhões e eu assumindo que eu posso ter um erro de 2% para mais ou para menos. Qual é esse número? Aí você vai lá, roda um teste estatístico, o teste vai falar, olha, desses 200 milhões, dados esses dois parâmetros, aí tem vários, né? Erro esperado, beta, tem vários parâmetros de cálculo de amostra probabilística. Dado esse total e esses parâmetros que você deseja, dos 200 milhões, consulte 10 mil, que você vai conseguir, a partir desses 10 mil, com 97% de chance, e assumindo um erro de 2% para mais ou para menos, conhecer a opinião dos 200 milhões. Então, isso que é uma amostra probabilística.
Você faz um cálculo, né, associado ao seu tamanho da amostra para você conseguir representar a sua população. Tá? E o que é a não probabilística? Esse aqui, pessoal, é o tipo de amostragem mais comum que a gente tem em pesquisa, tá? Que é o tipo... Eu não gosto de usar essa palavra porque não é a melhor, tá? Mas é uma ideia assim, é o tipo de amostragem que você não vai ter quase nenhum critério, a não ser o seguinte critério: essas são as pessoas que me interessam. Quantas pessoas ali vão responder, qual vai ser minha taxa de retorno, não interessa. Por quê? Porque eu não tenho interesse em representar a população, né? Então, isso aqui é muito comum em pesquisa na área, por exemplo, de gestão de pessoas, né? Eu tenho lá 300 funcionários. Aí eu vou lá e mando o questionário para 300. Quantos vão me responder? Não sei, né? Pode ser 100, pode ser 10, pode ser 200, pode ser 300, pode ser 50, tanto faz. Eu não tenho esse critério de necessidade de retorno para conseguir representar a população. Isso a gente chama de não probabilístico, ou abordagem ou amostragem por conveniência, ou amostragem por acessibilidade. Tá? São nomes que são sinônimos também. Tá? E que é, como eu falei, o tipo de amostragem mais livre, mais não sistemático. Nem por isso ele não é válido. Tá? Porque, como eu falei, às vezes o próprio objetivo da pesquisa não tem interesse em generalizar aquilo para a população. E isso está ok, não tem problema. A pesquisa continua tendo um caráter científico e assim por diante. Tá? Então, basicamente, vocês vão ter essas 3 opções lá. Tá? Censitário, probabilístico ou não probabilístico. Quais os macetes? Né? Sempre esse macete, né, variando de variável para variável. Sempre, pessoal, quando for censo ou probabilístico, vai ser dito. Tá? Então, quando for censo, o cara vai falar, tive uma taxa de retorno de 90%, de 100%, ou foi realizado um censo, né? E quando for probabilístico, ele sempre vai ser obrigado a falar, por quê? Porque ele vai ter que apresentar os cálculos da amostra, sempre. Tá? Então, para ele pegar e falar assim, olha, a minha população é 200 milhões, mas fique tranquilo que com esses 10 mil aqui que eu coletei, eu consigo generalizar para os 200 milhões. Veja aqui os meus cálculos. Aí o autor sempre vai ser obrigado a mostrar qual o erro esperado que ele queria, né, que ele calculou, qual o intervalo de confiança. Aí tem, como eu disse, outros termos, né, qual alfa, qual beta e assim por diante. Então, probabilístico e censitária sempre vai ser dito. E não probabilístico, o contrário, é igual o survey, né? Em geral, não vai ser dito, porque, afinal de contas, a grande maioria, né, das pesquisas fazem amostragens não probabilísticas. Então, isso já fica implícito, não vai ser dito. Tá? Alguém quer falar? Não. Só tomar uma água aqui, então, para dar uma lubrificada na garganta. Bom, então onde que vocês vão conseguir essa informação? Né? Sempre lá no resumo, no método e, lembre-se, grande parte das pesquisas usa amostras não probabilísticas. Né? Quando for probabilístico ou censitário, o autor vai informar. Tá? Então vamos dar uma olhada mais nesses aqui, né? Para vocês fazerem uma classificação. Tá? Vejam esse artigo aqui e classifiquem para mim a técnica de amostragem. Né? Qual que foi a técnica? Foi probabilística, censitária ou não probabilística? Eu já vou até ajudar vocês aqui, né? Grifando qual é a amostra. Né? Prefeitos da região metropolitana de São Paulo. Essa é a amostra do artigo. Né? Essa amostra é probabilística, não probabilística ou um censo. Por que censo? Acho que é censo, porque ele deve ter consultado todos os prefeitos da região metropolitana. Ele dá a entender isso, né? Porque ele fala dos prefeitos. Dos prefeitos. Né? Então, o que é dos prefeitos? De todos os prefeitos. Né? Mas vejam, pessoal, esse aqui é uma pegadinha, tá? Então, aqui, na verdade, assim, a resposta mais correta, entre aspas, vamos dizer, seria: a gente não consegue concluir. Tá? Aqui a gente consegue achar que ela é um censo. Tem elementos que levam a gente a pensar que é um censo, mas ainda inconclusivo. O que a gente faz? A gente desce lá no método. Tá? E o que acontece? Né? Eu já vou mostrar aqui para vocês. Pessoal, aqui no método, ele não fala nada de amostra, pessoal. Nada.
ele mostra os cálculos que ele fez para calcular o efeito, a existência de spillovers, aí ele usa aqui uma regressão, aí ele vai calculando os erros associados, né? E aí outra forma apresenta aqui uma matriz, e assim por diante. Não, isso aqui ele não está falando de amostra. Certo, isso que eu estou falando. Ele está falando de efeitos, de outra coisa menos da amostra. Não fala de nada de amostra, entende? Então, na verdade, pessoal, esse artigo aqui é não probabilístico, porque ele não apresenta nenhum critério de censo e também, eu estava até falando de fórmula, talvez levou vocês a se confundirem, né? Mas são todas fórmulas de estimação de efeitos, tá? Não é nenhuma fórmula de amostra. Eu te amo, filha. Então, Você é a vida mais colorida. vamos desligar o microfone aí, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu consigo mutar. I love you, baby. Consigo. Então, vejam, a gente achou lá que era censo, porque ele deu a entender, mas se a gente vem aqui no método, né, ele não tem nenhuma citação ou critério, tá? Então, acaba que a gente conclui, pode até ser diferente, mas com base, como eu disse, no que está sendo relatado, que a gente só pode marcar aqui que é uma amostra não probabilística. Ou seja, que ele não teve critério. Essa palavra aqui, né, de dos prefeitos, é uma classificação infeliz, inadequada, né, porque ele não fez dos prefeitos, seria assim, de uma amostra dos prefeitos, ele fez de alguns prefeitos. Tá? Ele não apresentou nenhuma descrição, tanto de censo quanto de probabilística. Tá? Então, se atentem, esse aqui é um exercício de médio a difícil já, porque, como eu falei, exige um pouco sagacidade de vocês, né, de não caírem nessas armadilhas. Tá? Vamos olhar esse aqui agora, né? E esse aqui, pessoal? Eu já vou marcar a amostra aqui. Essa amostra é uma amostra censitária, probabilística ou não probabilística? Comecem por eliminação. É um censo? Ele consultou 518 sujeitos vinculados a empresas do setor público e privado. São todos os sujeitos vinculados ao setor público e privado Não. que existem? Não. Não foi a totalidade. Probabilística. Então, calma. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui é excluir o censo. Então, a gente sabe que não é censo porque, certamente, existem 3.000 vezes mais de sujeitos vinculados a empresas no setor público e privado do que 518. Então, a gente fica com probabilístico e não probabilístico. O que a gente faz? Né? Lendo o resumo, vocês devem ter parado ali onde eu marquei, mas o resumo também é inconclusivo. Não permite a gente ter certeza. O que a gente faz? Método. E aqui no método, já vou, né? Quem disse aí probabilística acertou, mas aqui, ó, no método a gente encontra, ó, a definição e o tipo da amostra. Então, o que ele está falando, né? Aqui ele está falando, olha, eu que escolhi um intervalo de confiança de 95,5%, uma margem de erro de 5% para mais ou para menos, e dado o universo, a estatística falou que eu precisava consultar 400 pessoas. Tá? E eles tiveram 518, ou seja, estão até com uma amostra mais confiável. Percebe? Então, é esse tipo de coisa aqui que se faz numa amostragem num artigo probabilístico, uma amostragem probabilística. Né? Ele vai lá e aí, vejam, é uma coisa bem mais simples, é uma coisa que você apresenta em um parágrafo, não é aquela estatística maluca que a gente viu agora no artigo anterior, maluca entre aspas, né? Não são aquelas fórmulas de regressão, tal, não é nada disso. Isso quem faz é o programa lá. Aqui no artigo você só vai apresentar os critérios. Fala, olha, eu tenho uma população de tal, eu coloquei lá no programa o critério de confiabilidade, de erro esperado, de alfa, de beta, de P, tal, e dados esses cálculos, eu precisava de 400 pessoas. Né? Como eu tenho 518, isso significa que eu consigo ter uma amostra mais confiável. Percebe? Então, isso é uma amostra probabilística. Tá? E essa aqui, pessoal?
Eu vou marcar aqui a amostra, né? 94 empresas detentoras desse certificado. É um censo? Não é um censo, eu acho. Não é um Porque ela... censo. Não é. tá. Não é um censo. Já vou adiantar, pessoal, tanto que eu não trouxe nenhum exemplo, né? Mas não se acha pesquisa de censo. Né? Não se acha pesquisa de censo. Assim, nessas pesquisas que a gente está vendo aqui, né? Talvez a gente vai encontrar em pesquisas cujo objetivo é fazer um censo, percebe? Aí sim, vai ter um censo ali. Mas essas pesquisas que vivem de, vamos dizer, microteorias, né? O cara está interessado em um aspecto muito particular da realidade, pouco provável vocês vão encontrar estudos censitários, tá? Pouco provável. Então a gente já sabe que não é um censo, né? E aí a gente, só aqui para mostrar para vocês um procedimento de amostragem não probabilística, né? Vejam aqui, é muito interessante que ele fala aqui. Deixa eu só achar aqui. Vocês imaginam, né? Ver isso aqui só uma vez a cada semestre, onde que eu vou achar? Mas eu sempre acho, né? Aqui ele faz, ó, aqui, ó, ele faz uma descrição bem interessante para vocês verem bem o que é uma amostragem não probabilística, né? O questionário piloto foi pré-testado, sei lá o quê, procedeu essa tabulação. Aqui ele está falando do questionário ainda. Amostra. Ó. Aqui, olha só a descrição de uma amostra não probabilística. Ó. Eles começaram com uma base com 813 unidades. Aí, o que eles fizeram com essa base? Eles excluíram as empresas de serviço. Chegaram a 392. O que eles fizeram? Eles mandaram esses e-mails, né, esse questionário para 392 e obtiveram 94 respostas. Então, estão vendo o que é a amostragem? A amostragem não probabilística, você vai recortando a amostra de acordo com o seu interesse. Então, por isso que eu não gosto de falar que não tem critério. Ela vai ter critério. Só que o critério, quando eu falo que não tem critério, é critério de quantidade de retorno. Entende? Então, comecei com 813, não me interessa as de serviço, então corta. Ficamos com 392, manda pesquisa. Quantos vão responder? Não interessa. No caso, foi 94. E está tudo bem. Né? Então, isso é um procedimento de amostragem não probabilística, percebe? Não tem o critério estatístico de representatividade, não tem o critério de censo de representatividade e assim por diante. É uma amostra que você vai identificar, vai recortar, você vai ter critérios de escolha, porém são o que a gente chama, como eu falei, né? Critérios de acessibilidade, critérios de conveniência e cujo retorno para você pouco importa. Tá? Se é 10, se é 5, se é 100, se é 80%. Ok? Pessoal, por hoje é só, né? Então a gente encerrou aqui, né, a questão de amostragem. A gente vai começar a aula que vem com perfil amostral, tá? E então a gente, para começar a encerrar a aula, né, queria abrir para vocês fazerem perguntas, considerações, dúvidas, né, para a gente encerrar o nosso encontro. Professor, é o seguinte, eu faço parte do grupo de finanças lá da TCA, né? Mas só que eu não sei o que está acontecendo, nosso grupo tem 8 pessoas. Então a gente deveria ter recebido 40 artigos. Mas aquele arquivo lá só contém 15. Você poderia abrir aí o arquivo que o senhor postou lá para ver tanto de arquivo? De repente é o meu computador que... Não, já até suspeito o que é. Ou duas coisas, ou eu realmente errei e só tem 15 artigos, né? Ou tem eu lembro que tem um dos grupos que eu fiz uma compressão de arquivos dentro da compressão de arquivos, sabe? Eu comprimi 15 e daí dentro desse arquivo comprimido tinha o restante. Teve um grupo que eu fiz assim, eu não sei se foi nem se nessa turma ou não, né? Mas deixa eu ver aqui. Tô aqui na turma A. Turma B. Finanças 2, né? Tá até aqui Finanças 2, acho que vai ser exatamente isso. Ó, quer ver? Vou abrir aqui, salvei. Deixa eu até projetar aqui, tá? Porque aí compartilhar minha tela e vocês vão vendo aqui. Deixa eu passar isso aqui para cá.
Então aqui, baixei o Finanças 2, né? Vou abrir ele aqui. É verdade. Então, realmente, eu só coloquei 15 artigos aqui. Eu Eu achei que fiquei tinha em dúvida. sido em outro. Não, isso foi erro meu, tá? Aqui, se tá desse jeito, aqui, o que seria o esperado? Além desses arquivos que estão aqui, tá vendo esses arquivos que estão aqui fora, que já é o artigo propriamente dito. Teria um outro arquivo compactado aqui dentro, entendeu? Com os outros 35, os outros 30, 25, Entendi. entendeu? Mas não, tá só Tem só os 15? artigos mesmos. Tem só 15, é. Não, então vou mandar para vocês de novo, tá? Então vou tentar fazer essa correção amanhã, tá? É porque a nossa turma, o grupo tem 8 participantes, então deveríamos receber 40, né? Eu achei que fosse alguma coisa do meu computador que eu não estava conseguindo, mas enfim. Não, você está correto, tá? Tá certo. Eu vou substituir, vou tentar fazer essa correção amanhã, tá? Tem que ser 5 artigos por integrante, então vocês têm que ter 40. Não, tá certo. Tá, obrigado pelo aviso aí. Eu vou tentar corrigir amanhã, tá? E daí aviso vocês, possivelmente por WhatsApp mesmo. Tá certo. Obrigado, professor. Nada. Alguma pergunta, pessoal? Alguma questão sobre o que a gente viu hoje? Alguma dúvida? Acho que não. Acho que está tranquilo, né? Então tá bom, né? A gente se vê semana que vem. Como eu disse, se atentem para as datas importantes que estão chegando da disciplina, tá? A prova, a semana de análise, tá? Se reúnam, comecem a interagir em termos de grupo, pratiquem os artigos, tá? Porque aí agora a gente já está meio que do meio para o final da disciplina, né? Daqui a pouco a gente está em reta final, né? Nossa disciplina termina em novembro, então a gente tem aí um mês, tá? De disciplina que com certeza vai passar voando, vai passar muito rápido. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos aí e a gente se encontra semana que vem, tá? Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor.